Fala galera, tudo beleza? Voltamos aí com mais um vídeo, conforme prometido. Eu passei pra vocês que a gente ia começar a retomar o canal aqui. Vamos falar hoje uma coisa nada mais importante como um RAID 1, a parte de redundância, né? Em servidores aí focado em Linux, tá, gente? Então o que eu vou passar pra vocês aqui hoje é só rodando em Linux, não é em plataforma Windows. Então assim, pessoal, para nós termos um RAID 1, a gente precisa de dois HDs, né? Dois dispositivos de armazenamento que seja iguais de disponibilidade de arquivos, né? Então, se a gente pegar um HD de 1 tera, temos que ter o outro para fazer o RAID 1 de 1 tera também. Não pode ser um de 500 gigas e o outro de 1 tera. Não pode. Ele não vai ser compatível e não vai deixar você fazer o RAID, o espelhamento. Isso é para o usuário, né? Dentro de uma topologia, dentro de um projeto de uma empresa, o usuário ele não percebe isso, é transparente, porque ele só vai ter a pasta disponível para ele, ele vai salvar e tá tudo certo. Só que para quem montou a estrutura sabe a importância disso, porque você tem uma certa redundância na rede. Então, um dado que você salva em um HD, ele espelha para o outro. Então, isso aí faz com que você tenha sempre uma redundância na rede, tá? Ele tem um pouco de lentidão, ele perde nisso aí, porque o que grava em um tem que gravar no outro. Então, de fato, isso aí não tem como a gente se esquivar. Parte de disponibilidade que eu preparei para vocês aqui. Então, conforme eu já falei, né, um que grava em um, grava no outro, se repete o espelhamento. Então, para nós termos uma redundância melhor, temos que ter um backup fora isso, né? Porque se der problema nos dois HDs, podemos perder tudo, né? Então, sempre é bom ter um backup, seja ele rodado aí em aí vai gosto, né? Então a gente tem Bacula, a gente tem Amanda, não sei, o pessoal ainda usa o backup Amanda ainda. Então a gente também tem backup exec, né? A gente tem outras formas de fazer backup aí. Função do RAID. Então aqui esse carinha está pensando o que me geraria assim para eu poder ter uma implementação de um RAID na empresa. Foi justamente o que a gente falou anterior. Você tem uma redundância de dados. Então assim, para mim hoje ter na minha estrutura um sistema em RAID, ou seja, ele via software, ou seja, que nem nós vamos fazer aqui, né, vai ser via software, ou seja, via controladora, que ela tem um pouco de desempenho melhor, não dá para negar. Numa controladora, por exemplo, se você tem um servidor Dell aí, as controladoras, perdão, é muito bom, então você consegue ganhar desempenho, né? Parte de gravação de dados e tudo mais. É importante, todo projeto que você fazer dentro de uma empresa, seja um projeto de laboratório, tudo mais, você tem que ter uma redundância na rede, seja RAID, seja a parte de backup em um HD externo fora da rede, seja mandando para nuvem, tem que ter. Então, a gente tem RAID 0, a gente tem um RAID, né, 10, a gente 0 mais 1, a gente tem um RAID 5, 6 e tudo mais. Então, vai muito do ambiente. No RAID 1, você precisa de 2 HDs. Não tem como. No RAID, por exemplo, o RAID 10 é acima de 3 HDs. E sucessivamente. Desvantagem. Aqui. Então agora a gente vai falar da desvantagem do RAID 1. Ó, basicamente o RAID 1 perde em desvantagem na hora de gravação, que nem nós falamos, né? Para você gravar um vídeo ou dados em geral, o mesmo tem que ser feito no outro disco para escorrer. Então, a gente falou, né, que um grava em um, vai ter que repassar para o outro, e acaba sendo um pouco lento isso, né? Porque ele tem que sempre fazer duas vezes o processo. Outra coisa importante aqui também, ó, no caso de perda dos dois discos, fica mais difícil se recuperar as partições. Falando em sistema Linux, que a gente vai abordar aqui, o Grub será instalado no disco 1. Por exemplo, digamos que a gente grave no SDA, que encontrou ali, o sistema encontrou com o primeiro HD. Sempre ele faz assim, SDA, SDB, SDC, conforme você for ingressando os discos, né? Caso venha a dar problema, o boot não subirá pelo disco 2, assim terá que ser instalado o grupo no disco 2 para a recuperação dos dados. O que quer dizer com isso, pessoal? Por que eu coloquei isso para vocês aqui? Porque nós temos dois HDs. Um grava, passa para o outro. Perfeito. O SDA é o disco 1, o SDB é o disco 2. Você particionou, fez a tabela de partição, né? A gente espelhou para o outro. De repente esse disco A
esse disco 1 aí ele vem a queimar. Só que você, na hora da instalação, gravou, né, subiu o sistema, subiu o grub, o boot nele no disco 1. Se você perder esse, na hora que você for reiniciar o computador, mesmo que o disco 2 esteja intacto, não aconteceu nada com ele, ele não vai subir, porque ele não tem um inicializador. Então você vai ter que inserir aí uma imagem de disco aí, um live CD da vida, para você recuperar o grub dele, depois colocar o outro HD e fazer o espelhamento de volta. Então dá um pouco mais de trabalho. Então, se for para perder, vamos perder o disco 2, não o disco 1, porque vai dar muito mais trabalho, mas dá para ser feito tranquilamente. Então, nosso laboratório aqui, né? Como a gente vai fazer, né? Então a gente vai instalar o Debian 9 aqui no VirtualBox, tá? A gente vai usar dois discos idênticos aí, em partições, e vamos ter três partições: o barra, onde será instalado o sistema, o home, pasta de usuário, e swap aí para ajudar na memória, tá? Na memória virtual. A gente vai usar o RAID via software e vamos fazer os múltiplos discos com MD. Então vamos lá para o nosso laboratório. Vamos dar uma pausa aqui. Eu já tenho a imagem, né, eu já tenho a imagem do meu Debian na máquina, então vocês podem baixar do site oficial aí do Debian, você pode baixar. Vamos lá, então eu vou criar minha primeira máquina aqui, vou pôr o nome como RAID 1 Debian, perfeito? Aqui ele encontra que é uma versão de 64 bits, tá? Dou um próximo, vou deixar com 1024 mesmo, 1 GB, vai ser só ela. Criar, vamos criar uma imagem aqui VirtualBox VDI, certo? Dinamicamente alocado, então o que ele for usar, sempre vai usar em partes, não de uma vez só do meu HD cheio. E aqui eu vou renomear, vou colocar como RAID 1, não, disco 1, disk 1, maravilha. Vou deixar como 8 GB mesmo, tá pessoal? E criar, não vou jogar uma pasta específica. Criou aqui, por exemplo, ele criou para mim, certo? O RAID 1. Eu vou aqui, vem armazenamento, tá vazio, eu vou puxar aqui, ó, nesse disquinho. Vou puxar, se não tiver aqui, você vai vir em selecionar arquivos e vai procurar a sua imagem, tá? No caso, como a minha já está aqui, eu vou usar aqui, ó. Joguei para cá, controladora SATA, vou nesse maisinho aqui, ó. Vou adicionar mais um disco, mesma coisa, mesmo procedimento, eu vou colocar como disk 2, 8 GB, criar. Perfeito, criei dois discos, eu preciso de dois discos igual, lembra do nosso PDF. Então rede eu vou deixar como NAT mesmo, né, deixa como externa, tudo mais, certinho. Vamos dar um OK. E agora ele vai subir a nossa máquina. Eu não vou usar o Graphic Install, tá? Eu vou usar o Install mesmo, que é para me mexer pelo teclado mesmo, só para modo Core mesmo aqui, tá? Questão de costume, tá bom? Então vamos lá. Install. Perfeito. Aqui eu vou escolher o idioma, português. Opa, português. Português do Brasil. País, território, área, Brasil. Português brasileiro, tá? A gente vai carregar os componentes agora. Interessante, pessoal, que vocês vão ver que é bem simples a parte de RAID. É uma coisa que não é muito assustadora de se fazer via software, é bem tranquilo mesmo. Deixa eu ver se já puxou o DHCP aqui. Agora ele está subindo a placa, tá? Aqui é EMP-S03, se não me engano, diferente do Debian 8 de S aí, que era ITH0 e tudo mais. DHCP pegou. Aqui eu vou colocar como RAID o nome, tá? RAID 1, tá bom? Dou um tab, continuar. No nome do domínio não precisa, não temos. Senha, vou colocar uma senha qualquer aqui, tá? Vocês colocam uma senha aí também, preferível. Usuário, vou pôr um nome qualquer aqui. Senha também qualquer. São Paulo. Agora aqui, ó, na verdade, como eu estou em São Paulo, eu vou escolher meu fuso horário em São Paulo. Ó, selecione um estado ou província para definir o seu fuso horário. Então, vocês desejam onde vocês estiverem, selecione. Meu São Paulo. Beleza. Aqui agora é a parte chave.
A gente vai em manual, tá? Não vamos assistir o disco inteiro. Então a gente vai em manual. Ó, aqui tá o detalhe, pessoal. Eu vou colocar maior aqui pra gente poder ficar bem grandão. Ó, encontrou, ó, SCSI 1 e SCSI 2. Então a controladora aqui ela encontrou SDA 8.6 e SDB, que é o segundo disco que a gente ingressou lá, né, o disco 2, 8.6. Só que esse disco não está disponível aqui, então a gente tem que deixar ele disponível. Então a gente vai no primeiro, dá um Enter. Criar nova partição de tabela? Sim. Beleza, caiu aqui para baixo. Vamos fazer isso igual no outro? Sim. Os dois. Agora a gente vai fazer os particionamento. Vamos nele de novo, clicar em Enter. Criar uma nova partição. Tá 8 GB, vamos pagar, vamos deixar aí 4 GB para o barra, tá? Primária, início, normal. Aqui que tá sacado, usar como sistema de arquivos Journey, né, ext4. É o sistema de arquivos aqui Linux. A gente dá um Enter aqui e vamos escolher volume físico para RAID aqui embaixo. Maravilha. Aqui agora a gente vem e finaliza. Sobrou esse espaço aqui embaixo. Vamos ainda no SDA ainda, criar uma nova partição, apaga 3 GB. Pode ser primário também, não tem importância. Sistema de arquivos, de novo, RAID, legal, finaliza. Embaixo que sobrou, criar nova partição. 1.6 deixa direto, vamos usar para swap agora, tá? Aquela que a gente usou 3 GB anterior é para home. Então primária, sistema, certinho, finalizar a configuração da partição. Beleza, ó. Então, barra, ele não está mostrando aqui porque a gente não definiu ainda. O barra, o home e o swap. Então 4, 3 e 1. Vamos fazer isso igualzinho no outro. Sem estresse. 4 GB primária aqui, de novo Enter. Tô só dando Enter. Já tá pegando já a configuração anterior. Beleza, sobrou. Enter de novo. Então aqui a gente paga 3 GB, gigabyte, pode ser primária, físico para RAID, finalizar a configuração da partição. Sobrou aqui que é o nosso swap, certo? Isso. Swap. Beleza. Pronto. Já definimos nossa tabela de partição. Legal, hein? Bacana. Agora a gente vai, ó, configurar RAID via software, né? Que nem eu comentei lá nos slides lá que a gente fazer via software. Dá um Enter. Gravar, mudança sim. Criar dispositivo MD. Sim. Aqui, ó, a gente tá vendo como a gente tem os RAID aqui. Se você quiser fazer um RAID 5, dá pra você fazer por aqui também. Então vamos no RAID 1, os dois HDs que a gente colocou. Os spare, a gente não vai ter ninguém de reserva, é zero. Então agora aqui tá a sacada. Que a gente tem que agora meio que fazer a liga, sabe? Ligar um com o outro. O nosso SDA1, que é o nosso home, ou perdão, que é o nosso barra, você vai selecionar ele, que é o dar o espaço do seu teclado. Desce com a setinha, que é o SDB1, certo? Que você vai espelhar para ele, o seu barra. Continuar. Agora ele vai fazer toda a configuração. Voltamos lá de novo novamente, RAID 1, 2 HDs, 0 spare. Espaço do teclado SDA2 com SDB2, certo? Tab, continua. E assim a gente vai fazendo para todos até finalizar. Mesmo procedimento, não muda nada. Espaço, sobrou esse aqui, espaço. Beleza. Praticamente a gente finalizou aqui a parte, né, dos MDs. Finalizar. Ele joga a gente de volta para as tabelas de partições. Perceba que ficou diferente. Isso aqui estava na tela anterior. Só que agora ele criou. Então via software, o RAID ele montou aqui no barra, que a gente vai montar no home e swap. Então a gente dá um enter aqui em cima agora. Usar como? Não usar? Agora a gente vai usar Journey ext4. Dá um enter em cima. Ele carregou aqui, ó. Agora a gente, ponto de montagem, agora a gente aponta o sistema de arquivos raiz. Maravilha, finaliza. Ponto aqui, ó, o raizinho tá aqui agora. Vamos agora pro home. Usar, aqui.
Beleza, home. Aqui, home barra home. Finalizar. E agora swap. Maravilha, swap, nenhum. Cadê você, swap? Vou me informar manualmente então. Swap. Beleza. Finalizar a configuração da partição. Prontinho. Nosso RAID está montado. Não temos que mexer mais em nada aqui. Então a gente vem com a seta para baixo, finalizar o particionamento e escrever mudança no disco. Você deseja voltar? Não. A gente já sabe o que tem que fazer aqui, a gente já decidiu. E agora aqui ele vai fazer toda a configuração das partições, vai criar os pontos de montagem e vai instalar o sistema. Enquanto instala o sistema, pessoal, eu vou dar uma pausa aqui para não ficar o vídeo muito grande, né? Porque demora um pouquinho. Aí nós voltamos e vamos ver como é que ficou, beleza? Beleza, pessoal, então assim, voltou aqui, né, parou nessa parte aqui, ele tá pedindo se eu quero ler um outro CD, um CD ou um DVD, ou seja, se eu quisesse carregar alguns drive, alguma coisa com outro CD, tipo um CD1, um CD2, eu faria agora, mas não, então a gente vai não. Agora a gente vai carregar um espelho, né, um espelho onde a gente vai poder fazer download de pacotes, né, então aqui Brasil, a gente pode usar o primeiro mesmo, dando Enter, Enter de novo. E agora ele vai carregar agora aqui o espelho, tá? Fala pessoal, voltou aqui, tá? Na outra tela, então tô dando uns pause assim para mostrar todo o processo, né, de instalação, para vocês não ficar perdidos no meio do caminho para quem nunca fez, né? Então aqui ele pergunta se a gente quer participar do concurso de utilização de pacotes, a gente vai dizer que não. Ele continua a instalar o software, né? E aqui ele faz uma outra pergunta, se a gente quer instalar um ambiente gráfico, né? Qual interface aqui, se a gente quer um GNOME, XFCE, XFCE, do KDS, né? Ou Mate, LXDE. Então a gente não vai instalar nenhum ambiente gráfico, a gente vai instalar o modo core mesmo, né? A gente pode também desmarcar aqui, deixar só utilitário, sistema padrão, continuar. E agora ele vai continuar com a instalação. Voltando à instalação aqui, aí vamos fazer alguns comandos para ver como é que ficou o nosso esquema de particionamento, como é que ficou o nosso RAID, como é que está no ponto de montagem lá, para a gente depois fazer uma simulação aí de uma perda do HD, né? No caso a gente vai fazer a perda do HD2, depois a gente volta esse HD, faz o espelhamento de volta e eu vou te mostrar para vocês a ferramenta aí, tá? MDDM aí para a gente fazer o restore, né? Tá bom? Dá uma pausa aqui. Pronto, pessoal, voltou aqui, tá? O Grub, no qual eu tinha falado para vocês lá nos slides. Então é aqui que a gente vai apontar onde queremos que ele faça o boot, por qual HD ele vai fazer isso, né? Então a gente vai fazer em sim, senão o sistema não vai subir. Se você jogar não aqui, não vai ter como subir nenhum sistema aí. Então em sim, é aqui ele encontra os dois HD e ele pede ou SDA ou STB. Então a gente vai jogar no SDA. Então ele vai carregar em cima do SDA. Então quando se de repente for esse o HD danificado, ele não vai ter grub para poder fazer a inicialização do programa. Então instalação completa, a gente vai em continuar, finalizar agora. Vou deixar em tela grande mesmo, para ficar mais fácil. Enquanto ele carrega aqui, vou mostrar para vocês o slide aqui, em continuação. Opa, carregou, né? Então eu vou colocar o usuário aqui é root, tá? Superusuário do Linux. A senha que eu escolhi para na hora da instalação, coloca a senha de vocês, a qual vocês escolheram. Agora vamos lá no slide para a gente ver qual era o próximo passo aqui da nossa tarefa. Instalar o Debian nós já fizemos, os dois discos, particionamos, já usamos o RAID via software, criamos múltiplos discos. Agora vamos para a parte de comando, tá? Esse comando fdisk-l é para nós verificarmos os discos, né? Quais são os discos que estão no meu sistema atual, né? Então vamos ver como é que vai se comportar. Ctrl L ou clear limpa a tela, tá? Então vamos lá, fdisk-l, dá um enter.
Então aqui ele carrega para mim todos os discos que eu tenho, né, no sistema. Se eu der um Shift Page Up ou Page Down, ele sobe ou desce minha tela. Então, se eu der um Shift Page Up, ele vai subir, da onde eu dei o comando, olha lá, Fdisk-L. Então aqui, deixa eu maximizar um pouco aqui, puxar para cá, mostrar com a seta. Aqui onde está minha, deixa eu mais para cá. Ó, então temos aqui onde está a seta. A gente demos o comando, certo? E aqui ele mostra para nós que a gente tem o SDA, né? Tá em branco ali, tem 8 GB. Mais abaixo aqui ele mostra os dispositivos a inicializar. Então ele tem o SDA1, SDA2, SDA3, que é o barra, e é o home e é o swap, tá? Então mais abaixo a gente tem o SDB, 8 GB. E aqui page, então a gente vai descer. Shift Page Down. Vamos descer um pouco. Então temos lá em cima SDB1, DB2, DB3, tá? Então ele criou a tabela de partição todinha. Percebam que é a mesma quantidade de espaço disponível para um e para outro. Então aqui a gente tem a sacada. Então a gente tem um MD0 que está com 3,7 GB. Quem é o MD0 é o barra. Quem é o MD1? MD1 é um home que está com 3 GB. E o MD2 é o nosso swap, que está com 1 GB e pouco, né? Tem um outro comando aqui, voltando no slide, aqui a gente vê as tabelas de partição. Tem um outro comando que chama cat/proc/mdstate. Ele verifica o que? Os MDs. Então a gente consegue ver, ó, Ctrl L, cat/proc/md, dá um tab, ele completa. Então aqui, o que a gente tem aqui? A gente tem um RAID montado. Então a gente tem o MD0, MD2, MD1. Então voltando a falar, aqui é o barra, o MD1 é o home e o MD2 é swap. Perceba que ao final ali, na primeira linha aqui do MD0, tem RAID 1, SDB1 e SDA1. Então foi o que a gente ligou. Mesma coisa no 2 e no 1 aqui. Então foi quando a gente fez aquela ligação de SDA1 para SDB1 e assim sucessivamente. Percebam que a gente tem no final ali depois 2/2 o U. Então quer dizer que o espelhamento está completo, ele está perfeito, não tem problema nenhum. Então o que a gente fez na instalação não deu nenhum erro, ele está espelhado, ele está com um RAID 1 agora aqui, não tem nenhum problema. O que a gente vai fazer agora? Vai desligar essa máquina e vai remover um disco e vamos iniciar de novo para ver o que vai aparecer. Então eu vou dar o comando shutdown -h now para desligar o sistema. Então aqui ele desliga o sistema, tá? Deixa eu tomar uma água aqui. Maravilha. Vamos ver se ele desligou. Tá desligado, ó, RAID DB1. Então a gente vai vir em configuração, armazenamento, disco 2. Vamos retirar o disco 2 aqui nesse menuzinho aqui, ó, remover a conexão. Tiramos, damos OK, vamos ver se realmente excluiu. Maravilha, só tá o disco 1. OK, vamos iniciar o sistema. Vamos ver como ele vai se comportar. Ele está sem, a gente retirou o disco dele, então a gente simulou agora aqui na empresa que o disco queimou, deu algum problema, a gente perdeu um disco aí do nosso cenário, né? Aqui ele demora um pouco, né? Porque agora ele está reconhecendo que não tem um disco mais, então ele vai ter que fazer o trabalho sozinho. Mesmo assim ele vai subir porque o Grub está nele, ele precisa subir. Vamos lá, root, minha senha que eu coloquei, coloco a senha de vocês. Vamos repetir o comando fdisk-l. Vamos ver o que aparece. Shift Page Up. Então o que a gente tem aqui? Lá em cima, linha em branco, o disco, dev SDA 8 GB, maravilha. Dispositivo a iniciar, logo na linha de baixo, temos SDA1. Então a gente está com a tabela de partição. Só que percebam que aqui, ó, Shift Page Down, percebam que a gente tem o MDA0, MD1 e MD2. Sumiu. Cadê o SDB? Não tem mais, porque a gente retirou ele. Só que funciona normalmente.
Se eu for criar uma pasta aqui, ó, mkdir, comando para criar uma pasta, teste, dá um ls para listar o que tem dentro, tá perfeito, tá normal. Agora vamos dar um outro comando lá, lembram do cat /proc /mdstat. Olha como é que tá agora. Vocês percebem que mudou? Temos o MD0, né? RAID 1 SDA1, não tem mais SDB1. Ele tá 2/1 U, tá faltando um U, tá só o underline ali, né? Então não tem mais, sumiu, desapareceu, não existe, finish. Então o que a gente vai fazer? Vamos dar um shutdown, lembra? Shutdown -H now para desligar o sistema e vamos incluir o HD igualzinho, tá bom? Vamos lá, configuração. Então, simulando agora, pausa. Compramos um disco na empresa e vamos, né, ingressar esse disco agora aqui na máquina. Vamos no armazenamento, SATA, mais, criar um novo disco, próximo, 8 GB mesmo. Aqui a gente pode colocar disco 3, por exemplo, disco 3, criar 8 GB, criou, tá aqui, dá OK. E vamos iniciar o sistema de novo. O Linux ele vai reconhecer esse sistema, tá? Ele vai reconhecer como SDB mesmo, porque é o segundo disco na máquina. Depois vocês podem experimentar também fazer isso com outros RAID, que vai ser um processo quase idêntico. Root na senha. Vamos lá, dar um fdisk, só seta para cima e já vai completar aqui que a gente colocou. Fdisk -L. Percebam que, olha ali, então a gente tem o SDA, certo? Lá em cima, 8 GB. Aqui a gente tem dispositivo a inicializar, SDA1. Deixa eu minimizar aqui para pôr a seta do lado. Então tem um dispositivo a inicializar SDA1, SDA2 e SDA3. Percebam que aqui embaixo o disco /dev /sdb, ele encontrou o disco, né? Ele encontrou o disco que a gente colocou. Porém, cadê as tabelas de partição? Cadê o SDB1, SDB2, SDB3? Não tem. Então a gente vai ter que criar agora a tabela. Não basta colocar o disco, a gente vai ter que criar a tabela de partição. Ctrl L, vamos dar o comando cat lá. Aqui tá a mesma coisa, nada aconteceu. Tá a mesma coisa. Então a gente vai ter que criar a tabela de partição. Vamos lá nos nossos comandos para nós vermos. Vamos lá. Então, desligamos a máquina, verificamos como é que tá as partições, acrescentamos discos. Então agora a gente vai montar aqui, ó, montar a tabela de partição. Qual que é o comando? sfdisk -d /dev /sda. A gente dá um pipe, completa o comando, só que dando sdb. Isso aqui para montar a tabela, né? Vamos ver se a gente consegue. Não, colar não dá direto, né? Então vamos lá. sfdisk, tá bem pausado para vocês pegar aí. -d /dev /sda. Pipe. Onde fica o pipe? Fica do lado do shift, né? Você aperta o shift, pipe, o botão que fica à direita. sfdisk de novo /dev /sdb. Aqui agora a gente vai fazer o que com esse comando? Montar a tabela de partição. Dá um enter. Tem que ter montado aqui, vamos ver. Ctrl L, limpa a tela. No fdisk de novo, -L. O que aconteceu aqui? Percebam aqui embaixo e logo aqui, ó. Dispositivo inicializar aqui. SDB1, SDB2, SDB3. Criou a tabela de partição igualzinha, tá em cima no SDA. Ctrl L, cat /proc /md stat tab enter. Tá a mesma coisa, não mudou nada. Então agora vamos fazer a paridade aqui. Vamos lá. Então a gente vai usar agora a ferramenta chamada MDADM, tá? O que essa ferramenta MDADM faz? Agora a gente vai montar. A gente vai montar ele, né? A gente montou a tabela de partição. Agora vamos espelhar ele agora, tudo no disco 2. Para tudo que gravar em um, vai gravar em outro. Então, vamos lá. Então a gente tem o comando md
ADM menos manage, certo? Barra dev. Agora a gente aponta quem a gente quer mandar para o outro lado, certo? Add barra dev barra sdb1. Lembra que o md0 é o mesma coisa como se fosse o sda1, certo? Então a gente está espelhando para o sdb1. Então vamos lá. Então aqui eu dou um enter. mdadm falou que adicionou ao sdb1. Agora vamos dar um comando aqui no cat para ver como é que tá. Percebam que o md0 aqui, ó, ele tá com 10% de recovery, ele tá jogando tudo. Então tudo que tá em SDA, né, no primeiro disco lá, ele tá jogando pro segundo agora. Então ele tá em 10%. Se a gente der um Ctrl L aqui e for dando o Enter, já tá em 28%, perceba. A gente pode fazer os outros comandos? Pode fazer, ele vai ficar em spare lá. Então o M, então a gente tá jogando aqui um barra, tá? Então agora a gente vai jogar o home, md1, sdb2, adicionou, seta para cima, pode colocar sdb3 aqui e o md2, finalizou, dá um Ctrl L, cat, olha o que aconteceu aqui, ó, com o md0, olha no final lá, ele já tá, se você seguir a linha sdb1 com sda1, tá 2/2, ele já completou. De novo, comando, olha o que aconteceu com o md2, já está com sdb3 e sda3, e provavelmente o outro já terminou também. Isso, pronto, montado. Fizemos aí o recover, né? Então, recapitulando, instalamos o RAID 1 no Debian, tá? Então a gente instalou o RAID 1 no Debian 9, criamos tabela de partição, criamos tabela de RAID via software, tiramos, né? A gente simulou aqui uma perda de disco, então a gente perdeu um disco, só que fizemos o recover com a ferramenta mdadm. Então aqui é um cenário que você poderia aplicar numa empresa. Você tem um sistema lá rodando, lá em RAID 1, que seja, um RAID 5, um RAID 10, RAID 0. Você perdeu um disco, você usou a ferramenta, né, do Linux aí para poder fazer todo o recover. E a gente tem os dois discos agora espelhados, tudo funcionando normal e tudo boa. Beleza, pessoal? E é basicamente isso que eu queria passar para vocês, né, um RAID 1. Por enquanto é isso. Curta o nosso canal aí, divulgue o nosso trabalho também, que a gente está fazendo com vocês. Se isso ajudou também, legal. Se tiver alguma crítica, se tiver alguma sugestão para nós, estamos abertos aí, tá? A gente sempre tá andando junto, trazendo um vídeo aí de máximo de qualidade possível para vocês. Beleza? Espero que gostem e valeu, abraço, tchau, tchau.